Mateus 7, versículos 13 e 14. Glória a Deus. Louvado seja Jesus, Senhor. Amém, irmãos? Assim nos diz a palavra do Senhor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Louvado é o nome do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos, porque o Senhor é grande. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos proposto, ó Deus, a vida. Senhor, nesta manhã, fala conosco. Nós estamos diante da Tua palavra. Senhor, nós somos necessitados de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem livre. Deus nunca obrigou o homem a nada. Eu costumo dizer que Deus nunca usou um homem totalmente e nem permitiu que o diabo usasse um homem totalmente também. Então o homem, em toda a sua vida, o homem ele tem a liberdade de escolher o seu caminho. Tanto para o bem quanto para o mal. O homem tem essa liberdade. Deus não permite que o adversário tome uma pessoa e obrigue essa pessoa, sem que ela tenha a opção de rejeitar, a fazer certas coisas. E Deus também nunca pegou uma pessoa e obrigou essa pessoa a servi-lo, sem que essa pessoa tenha a opção de rejeitar esse chamado de Deus. Então o homem é livre. O homem tem o seu livre-arbítrio. Essa palavra muito conhecida, livre-arbítrio. Desde quando Deus criou Adão, lá no Jardim do Éden, Deus chamou Adão e disse, de todas as árvores você pode se alimentar, dessa aqui você não pode. Mas não proibiu totalmente, ou melhor, não fez com que Adão não se aproximasse daquela árvore, ou que ele não tivesse acesso àquela árvore. Adão era livre para comer daquela árvore que era proibido. Tem suas consequências. Todo ato do homem, toda escolha do homem leva a uma consequência que o homem tem que sujeitar a ela. Deus falou para ele, para Adão, todas as árvores você pode se alimentar porque é vida. Mas dessa árvore você não se alimente, porque o dia que você se alimentar dessa árvore, certamente morrerá. Essa árvore é morte. E Adão poderia, como aconteceu, se alimentou daquela árvore. Foi uma escolha que Adão fez. Alguns dizem que foi a Eva que fez Adão fazer isso, né? O homem, em toda a Bíblia, o homem, quando ele vai na ideia da mulher, dá coisa errada. Dá coisa errada. Não vai na ideia da mulher, não, porque vai dar errado. A Eva foi lá, comeu do fruto, levou para Adão, Adão foi na conversa dela, deu o que deu. Por um homem entrou o pecado no mundo. Abraão, como foi a experiência de Abraão? Abraão, far-te-ei uma grande nação. Aí Abraão ouviu Sara, teve um filho com uma pessoa que não era a sua esposa legítima, com uma ali das suas servas. E qual foi o resultado? Ismael. A luta no Oriente até hoje, entre a Palestina e Israel. A Palestina descendente de Ismael, Israel descendente de Isaac. Deu ruim até hoje. Uma luta terrível lá no Oriente Médio por causa disso. Mas isso é só brincadeira, tá, irmãos? A palavra fala das esposas, que são santas, que são ajudadoras. O provérbio diz que aquele que encontra uma esposa encontra um tesouro. As nossas esposas são tesouros na nossa vida. Naquilo que ela estiver certa, a gente tem que
Tem que ouvir. Né? Naquilo que ela estiver dentro da palavra de Deus, a gente tem que ouvir e seguir, porque são nossos ajudadoras. Né? O provérbio diz, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao valor de rubis. Então é bênção na nossa vida, tá, irmãos? As nossas esposas, nossas mulheres são bênçãos na nossa vida. Isso nós estávamos só brincando, mas a palavra de Deus é que está registrando, né? Ouviu a mulher, deu problema. Mas o certo é que o homem ele pode fazer a sua escolha. Tá? Essa parábola que Jesus contou a respeito de duas coisas. A primeira é a escolha. Tem dois caminhos, tem duas portas, você pode escolher. O homem não é obrigado a entrar pela porta estreita, Deus está chamando para que ele entre por ela. O homem não é obrigado a entrar pela porta larga, mas ela está aí, é uma escolha que se faz. É uma escolha. Então nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Agora, o desejo de Deus é que nós façamos a nossa escolha de acordo com a sua vontade. No livro de Deuteronômio, através de Moisés chama o povo e Deus fala através de Moisés dessa forma: eis que hoje tomo o céu e a terra como testemunha contra ti, que tenho posto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Então, naquele momento, o povo ele tinha escolha para fazer, tinha duas opções, tinha a vida e a morte, né? Tinha ser abençoado por Deus ou ser amaldiçoado. Agora, o desejo de Deus é que o povo escolhesse a vida. Escolhe, pois, a vida, o conselho que Deus dá para o homem. Né? Nós estamos diante da morte e da vida. O conselho de Deus, escolhe a vida. A vida está aí, Deus nos propõe a vida e nos faz, e nos dá esse conselho: escolhe a vida para que vivas. Então o homem sempre teve escolhas. Há poucos dias, o Ney trouxe aqui a mensagem a respeito de Isaías, quando Deus, através do seu profeta, e diz: se quiserdes. É uma escolha, é uma condicional. Se nós quisermos, seremos abençoados por Deus. E Jesus, naquele momento, ele mostra para o povo, ali no Sermão da Montanha, e diz para o povo: vocês são livres, escolhe. Tem duas portas, tem a porta larga e tem a porta estreita. E Jesus também dá um conselho: entrai pela porta estreita. Isso é um conselho que Jesus dá ao povo naquele momento. Isso é um conselho de Deus através do seu Espírito Santo para as nossas vidas hoje. Entrai pela porta estreita. Tem duas portas diante de nós. Tem dois caminhos diante do homem. O homem é livre para escolher, mas Deus dá um conselho para o homem: escolhe a porta estreita. É como se nós jogássemos aquele negocinho de colocar um presente numa mão para a criança e ficar fazendo: escolhe essa daqui que o presente está aqui. Não é isso? Deus fala: tem duas opções, escolhe essa aqui que essa é melhor para você. Nós ficamos tristes porque muitas pessoas, mesmo ouvindo o conselho de Deus, escolhem entrar pela porta errada, pela porta larga. Mas depois da escolha feita, agora Jesus começa a falar da salvação. Começa a falar da salvação eterna, de um reino eterno. Jesus diz: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Quando nós olhamos isso, da mesma forma também a porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Aqui nós vemos 3 etapas na vida do homem, na vida espiritual do homem. O primeiro é a porta. Logo após a porta vem o caminho. E depois do caminho tem um alvo, tem um objetivo, tem aquilo que você vai alcançar. E o alvo ou o objetivo, ele
ele é algo inerente à escolha que você fez. Tem um versículo que diz que, ou um ditado, que diz que quem semeia vento colhe tempestade. Quem semeia uma boa semente vai ter uma boa colheita. Quem entra pela porta larga, o resultado é a perdição. Quem entra pela porta estreita, o resultado é a vida. Então o objetivo, ele está intimamente ligado à escolha que nós fazemos, ou o alvo, ou o resultado do nosso caminho. Mas Jesus coloca exatamente como é a salvação na vida do homem. A porta, o caminho e o objetivo. Nós precisamos entender quem é a porta. Jesus, lá no livro de João, capítulo 9, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta. A porta estreita é Jesus. A porta larga está falando do mundo. O caminho largo. O provérbio diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Se nós formos olhar os dois caminhos, somente de acordo com o nosso eu, com a nossa vontade, com a nossa carne, nós escolheríamos o caminho largo. Porque é um caminho mais fácil. Uma porta fácil de encontrar. Se você sai aqui, os convites estão ali. É um caminho onde você pode carregar tudo que você tem. É um caminho largo, um caminho fácil de caminhar. Você não precisa renunciar nada. A sua carga de pecado, o seu eu, o seu interior, o seu homem, você pode levar nesse caminho, cabe. Ele é largo, esse caminho é largo, você não precisa renunciar. Do jeito que você é, você pode continuar nesse caminho. Mas você precisa saber de uma coisa: esse caminho te leva à perdição. Esse caminho é um caminho de morte. E o conselho de Deus é que você não entre por esse caminho. Mas Deus está propondo um caminho agora um pouco mais difícil. É difícil de encontrar. Jesus disse: porque é estreita a porta, poucos são os que a encontram. Nós louvamos a Deus porque um dia nós encontramos com o Senhor Jesus. Nós tivemos um encontro real com o Senhor. Nós encontramos essa porta que nos leva à vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora o caminho é um caminho estreito. É um caminho onde você tiver carga para levar, meu amigo. Você não vai conseguir caminhar nesse caminho, não. É um caminho de renúncia. Você precisa deixar as suas coisas, a sua vontade. Jesus, quando ele diz para que nós o seguíssemos, ele diz assim: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Meus irmãos, nós estamos diante de um caminho de renúncia. Aquilo que eu gosto, eu tenho que renunciar. Aquilo que eu quero, a minha vontade, eu preciso renunciar, eu preciso deixar para trás. O salmista Davi, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. E essa palavra entrega, ela é uma palavra que tem um sentido um pouco diferente para nós que temos a língua portuguesa. Quando nós lemos ali, entrega o teu caminho ao Senhor, nós dizemos assim: entrega, pega o teu caminho, entrega nas mãos do Senhor. Mas essa palavra no original, ela tem um sentido de deixa rolar. É como se alguém estivesse carregando um grande fardo. E agora o salmista diz: deixa esse fardo rolar para os pés do Senhor. Ou seja, deixa o Senhor cuidar do seu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Aquilo que é o seu fardo, aquilo que é a sua luta, aquilo que é a sua batalha, confia no Senhor, porque Ele fará o desejo do seu coração. Amém. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós cristãos, servos de Deus, nós costumamos dizer assim: nós precisamos orar para que Deus faça a sua vontade. E está correto, é isso mesmo. Mais a vontade de Deus e menos a minha vontade.
Mas Deus é um Pai tão bondoso que Ele muitas vezes faz a nossa vontade. Quem é pai aqui sabe o que é isso. Fazer a vontade do filho, desde que o filho entregue seu caminho ao Senhor. Desde que você entregue seu caminho, entregue seu fardo, entregue as suas lutas ao Senhor, Ele fará o desejo do seu coração. Muitas vezes nós oramos para os enfermos, né? Para que o Senhor cure, e chega alguém, geralmente está fora da família, e diz assim, não, você não pode orar dessa forma não, você tem que orar para Deus fazer a vontade dele. Está certinho. Mas muitas vezes Deus faz a minha vontade. Deus faz a nossa vontade. O desejo do meu coração, muitas vezes Deus nos dá esse desejo. Deus cumpre esse desejo na nossa vida. Desde que o nosso desejo não seja um desejo contrário à vontade dele. É um desejo que fere a palavra, né? É dessa forma. Então, o nosso caminho, o nosso dia a dia, entrega ao Senhor. Meus irmãos, assim é a nossa vida espiritual. Se um dia nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, agora nós temos um caminho a trilhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Há um tempo entre a porta e o objetivo, ou o alvo final. Tanto para quem escolheu a porta larga, quanto para quem escolheu a porta estreita. Aqueles que escolheram a porta larga têm um caminho a trilhar até a perdição. E até que chegue o grande e terrível dia do Senhor, as pessoas podem retornar desse caminho, podem mudar de caminho. Não, agora eu quero entrar pela porta estreita, eu vou fazer tudo de novo. Não foi isso que aconteceu com muitos de nós? Um dia nós trilhávamos o caminho largo, um caminho fácil, um caminho que nós levávamos à vida que nós queríamos, que não tinha renúncia, que nós podíamos fazer todas as coisas, mas um dia, Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos alcançou e colocou diante de nós essa porta que é o Senhor Jesus Cristo. E nós tivemos esse encontro maravilhoso com o Senhor, com a porta das ovelhas. Foi isso que aconteceu com muitos de nós. Um dia estávamos perdidos, mas hoje nós fomos achados pelo Senhor. E agora trilhamos um caminho de renúncia, mas um caminho onde cada luta Deus está presente. Um caminho onde cada batalha, cada angústia, cada tristeza, Deus está presente. Um caminho onde nós temos paz, que nós estávamos aprendendo de manhã. Mesmo no meio da guerra, porque nós sabemos que Deus está conosco. E aquele que está em Deus, ele é vitorioso. Porque o Senhor Jesus venceu o mundo. O mundo já está vencido por nós. Para nós. O mundo já está vencido para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos continuar nesse caminho até chegar ao nosso alvo. Aleluia. Até mudou a página aqui. Estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida. Meus irmãos, aqueles que estão nesse caminho, caminho de renúncia, caminho de cruz, Jesus, em momento algum, ofereceu mar de rosas para quem o seguisse. O que Jesus ofereceu foi a sua presença. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Não é essa a promessa do Senhor Jesus? Ele é fiel e poderoso para cumprir. Amém. Mas o nosso caminho é um caminho de cruz. Um caminho de cruz. Aquele que quer vir após mim, tome sua cruz. Esse caminho é um caminho difícil. É um caminho que muitas vezes você precisa trilhar sozinho. Na companhia apenas de Deus. É um caminho que muitas vezes o seu amigo, o seu parente, ele não pode te auxiliar. Essa porta é uma porta estreita. Só entra um. Então a escolha que eu faço não pode ser a escolha
não pode servir para o meu amigo, ou para o meu irmão, ou para o meu filho, ou para o meu pai. Cada um precisa fazer a sua escolha. Essa porta é uma porta que você passa por ela individualmente. A experiência de salvação é uma experiência individual. Experiência individual. Certa vez eu estava pregando, até nem pregando, estava num período de estudo, e eu estava falando que é individual a salvação. Cada um precisa ter um encontro com o Senhor, a porta é estreita. E um irmão falou comigo assim, ô irmão, mas e quando Paulo diz para Cornélio, melhor Pedro, né? Diz para Cornélio, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Como pode ser? Se eu creio, a minha casa vai ser salva? Às vezes falta um pouco de ler, né? Ler direitinho, vírgula, né? Essas coisas, né? Essas pontuações, os negocinhos que tem lá perto das letras ali, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Amém. Aquele que crê será salvo, não é isso que diz a palavra? Agora, quem precisa crer no Senhor Jesus? Você e a sua casa também precisa crer. É isso que está dizendo lá. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Quem é que vai crer? Você e a sua casa. Se só você crer, só você vai ser salvo. Então, nós precisamos buscar essa salvação, buscar entrar pela porta estreita, trilhar um caminho estreito, que muitas vezes é um caminho individual, né? Que somente Deus pode nos auxiliar nesse caminho. Só chega no final do alvo, só chega no final, na vida eterna, aqueles que forem guiados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, nós como homens, nós não temos capacidade de trilhar nesse caminho se o Espírito Santo não estiver conosco. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Não é o esforço que nós fazemos que nos levará à vida, mas é o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida, é que nos conduz nesse caminho. Porque esse caminho é um caminho que não é natural para o homem, é um caminho que o homem precisa fazer algum esforço para trilhar. E o esforço que o homem precisa fazer é buscar de Deus a direção. É a única coisa que o homem precisa, buscar de Deus a direção. Buscar ser guiado pelo Espírito Santo nesse caminho. Porque o caminho natural do homem é o caminho largo. Esse é natural nosso. Se deixar, cada um de nós vai escolher o caminho largo. É muito mais fácil, muito mais gostoso. Que a minha vontade, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, é nesse caminho. Mas quando nós nos dispomos a entrar por essa porta, que é o Senhor Jesus, e a trilhar nesse caminho, nós precisamos de algo mais. Não é mais natural nosso. Não é mais natural. Agora é o Espírito Santo que nos dirige. Glória a Deus. E que nós possamos buscar a dizer como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Porque se não for por Cristo, nós não chegaremos no alvo. Se não for pela direção do Espírito Santo, nós não chegaremos no nosso alvo, que é a vida eterna. Esse é o nosso objetivo. Assim é a salvação na vida do homem. Primeiro a porta, é o chamado. Quando Deus te chama e você tem um encontro com o Senhor Jesus. Aquela alegria que te invade. Aquela mudança de vida, transformação, um novo nascimento. Depois há um caminho que você precisa trilhar, guiado pelo Espírito Santo. É agora que nós dizemos, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. É agora que as pessoas olham para nós e não nos vê mais. Não vê mais aquele velho homem. Não vê mais aquela pessoa que tinha certos costumes e que agora está transformado. É normal, nós vemos as pessoas dizer para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus e tiveram um novo nascimento, fala, você está diferente. Você não era assim, você fazia isso, agora não está querendo fazer mais. A palavra de Deus diz, fazei firme a vossa vocação. Aleluia. Meus irmãos, nós precisamos buscar de Deus essa direção do Espírito Santo. E ao final, nós encontraremos o nosso alvo, a vida eterna
ao lado do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. O homem sempre está diante das suas escolhas, mas Deus sempre deu o seu conselho. Deus sempre deu o seu conselho. Entrai pela porta estreita. É por isso que o nome dele é Conselheiro, é o nome do Senhor Jesus. Porque ele nos dá o bom conselho. O bom conselho é com o Senhor Jesus. Isaías, ele disse, eis que uma criança nascerá, um filho se nos dará, e o seu nome será Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade. Oh, glória a Deus. O nosso desejo é que o homem aceite esse conselho. Conselho de Deus, escolhe a vida. Você tem a perdição e a vida diante de ti. Se você escolher a porta larga, você está escolhendo a perdição. Mas escolhe a estreita, porque a estreita te leva à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém. Nós vamos ficar de pé. Bendito é o nome do Senhor.